Olá, amigo contribuinte, me chamo Jéssica e o nosso podcast de hoje será sobre dois temas muito relevantes na atualidade e que está trazendo muitas preocupações para o contribuinte nesse momento. Um deles é sobre um novo portal de Online, mais voltados para os contribuintes aqui do município de Caruaru. E o outro tema é sobre a reforma tributária, porém, no nosso podcast de hoje, o ênfase será mais voltado para o ISS. E a nossa convidada de hoje é Sinara, que atualmente ela atua como gerente tributária na Cefaz Municipal, aqui do município de Caruaru, e ela vai contar um pouquinho sobre ela para nós iniciarmos esse terceiro episódio. Olá, pessoal, me chamo Sinara Caroline, estou como gerente geral tributário da Secretaria da Fazenda Municipal de Caruaru, sou advogada tributarista, especialista em Direito Tributário Municipal, tenho também MBA em Gestão Tributária pela USP e fui convidada pelo pessoal da JQM a participar desse podcast e desde já parabenizo a iniciativa do escritório e tenho certeza que o assunto vai agregar demais à vida do contribuinte, do cliente, nesse âmbito de reforma tributária e de mudança da nova versão do sistema tributário do município de Caruaru. Bem, Sinara, nós sabemos, estamos passando agora, né, por essa etapa de transformação do portal dos online, né? Éramos acostumados com um layout mais antigo, mais simplificado, no sentido de realmente só do layout mesmo, porque essa nova versão que veio, ela veio com o intuito, né, de facilitar aí o acesso, facilitar a escrituração dos contribuintes e também dos contadores responsáveis, que fazem também, por vezes, têm essa responsabilidade de transmitir as informações, né, para o fisco municipal. E assim, o Online, para quem não sabe, é um portal de escrituração eletrônica para notas fiscais de serviços tomados e prestados, utilizado para gerenciar e controlar as movimentações econômicas das empresas e seus livros fiscais, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias junto ao município, né, e assim tendo um maior e mais eficiente controle do imposto sobre serviços por parte da administração municipal. Dentre os benefícios do portal para as empresas usuárias está a possibilidade de emissão das notas de serviços, nos casos dos prestadores. Então, assim, diante dessa nova mudança, quais os impactos, né, para as empresas usuárias desse portal com essa reformulação do sistema? Bem, Jéssica, acho que o grande impacto se resume à fluidez do trabalho e eficiência, porque, como você bem falou, a gente tinha um layout muito antigo, o sistema muito antigo, acredito que desde 2010, que era utilizado na prefeitura. Então, a gente tinha problema com a administração, para você ter ideia, se você, contribuinte, o cliente, no caso, quisesse tirar uma nota fiscal, era um portal diferente. Se fosse para escriturar, já outro. O layout não ajudava muito, era muito difícil de você encontrar uma informação. Às vezes, o contador, por exemplo, com 2, 3 empresas, estava lá trabalhando na primeira empresa, terminou, finalizou o trabalho, iria para a segunda empresa, precisaria sair, começar um novo acesso para poder acessar. E falando da parte de administração, a gente também sofria muito, porque era um portal para a gente verificar notas fiscais, outro portal para a gente verificar benefício fiscal, outro portal para fiscalização, então não estava dando certo. Era muita burocracia, travava, certas vezes, o trabalho. Então, a gente sentou, conversou, foi um estudo que a gente fez junto com o pessoal da Secretaria da Fazenda e com a gestão de Rodrigo, e decidiu-se por adquirir um novo sistema. Então, essa nova versão vem justamente para isso, trazer fluidez. A gente sabe que o contador, o cliente, ele sofre muito com aquela questão das obrigações que ele precisa informar ao fisco. Então, eu tendo um portal que é fácil acessar, que eu consigo encontrar ali a informação na minha frente, que para mudar de empresa é só um clique, ou então se eu quiser fazer a escrituração nessa página, eu posso abrir uma segunda aba para emitir algum relatório, olhar alguma informação da empresa, eu também consigo fazer isso sem que eu perca o trabalho. Então, foi justamente que a gente pensou em tornar mais eficiente a vida do contribuinte, a vida do contador. Então, pensando nisso, foi que a gente fez essa mudança. Isso, ótimo. Essa mudança vai interferir no formato do recolhimento do ISS, né, que é o Imposto Municipal? Em tese, não, Jéssica, não vai interferir no formato. Porém, a gente sabe que toda mudança, ela traz algumas
alguns entraves, né, isso. Então, a gente encontrou ainda alguns contribuintes com dúvida, outros em relação a benefício fiscal, que não estava sendo aplicado a alíquota de redução, mas isso aí a gente já conseguiu ajustar e está ajustando. A gente até falou aos contribuintes que tiveram esses tipos de problema, que se encontrassem mais alguma dificuldade, entrassem em contato com a prefeitura para a gente sanar, até para que não possa ter nenhum problema em relação à apuração. Então, no mais, eu acredito que não vai ter problemas e nem mudanças drásticas em relação ao recolhimento do imposto. Tá bem. E falando assim de suporte, já que você mencionou, existe algum suporte direto para os contribuintes? Eu falo não só para os contribuintes, né? Que a gente sabe que contadores, né, têm a responsabilidade também de prestar algumas informações. Então, tanto o contribuinte como os contadores, escritórios de contabilidade, eles têm algum suporte direto para poder obter ajuda com o sistema, porque assim, a gente tem disponível o manual, né? Porém, o manual, às vezes, ele tem algumas informações ali que a gente já encontrou, já observou, que não bate direito com o que realmente é de fato no sistema. Então, acaba sentindo dificuldade se a gente seguir o manual. Tem algum suporte direto da prefeitura mesmo para nos ajudar nessas questões? Sim, a gente tem a plataforma oficial do município, que é o Caruaru Digital. Então, qualquer problema que você tiver com o sistema, a gente já tem um protocolo de assunto específico de problema do sistema, que é o Problemas GIS Online. Qualquer tipo de entrave que você tiver, você pode acessar a plataforma Caruaru Digital e abrir um protocolo com esse assunto, Problemas GIS Online, especificando o seu problema, anexando print, se puder, ou até arquivo, que vai ajudar bastante na resolução do problema. A gente tem também os canais de WhatsApp, para poder saber o andamento de algum protocolo desses, que cai diretamente em cada setor responsável por determinado assunto. Por exemplo, se você tiver um problema de ISS, de fato vai cair no setor responsável por ISS. Mas se for IPTU ou outro tributo, já vai para o setor específico. E a gente também está com o Fale Conosco, que é um canal diretamente com a empresa e que depois de passar esse período de migração vai ser diretamente com a prefeitura, que é dentro do próprio sistema. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá no Fale Conosco e aí você consegue informar qual é o problema que você está. Muita gente tem problema antes de acessar, não consegue nem sequer chegar a acessar. Então, para isso, tem dois tipos de chat com a empresa. Tem o chatbot, que é a inteligência artificial, para resolver demandas mais automáticas, e tem o chat, que é diretamente com uma pessoa, né, no caso, um atendente, para adentrar naquelas questões mais específicas. Maravilha. Olha, outra dúvida assim que surgiu, né? Porque no acesso que a gente tem, às vezes a gente já percebeu que o sistema ele ainda está meio que em fase de teste, porque ainda ele tem muito problema técnico, né? Então, quando a gente às vezes vai declarar em algumas empresas sem movimento, umas ele mostra a opção de você declarar sem movimento e outras ainda não estão mostrando. Então, assim, as empresas sem movimento, ela é obrigada a realizar a declaração mensal ou ela fica isenta dessa declaração? Essa questão de sem movimento, a gente vem debatendo na Secretaria da Fazenda, e eu acredito que deve até o final dessa semana sair um comunicado oficial, porque de fato alguns contribuintes têm relatado essa questão de não aparecer a opção da declaração, para uns aparecem, para outros não. Então a gente vai sentar e chegar a um denominador comum de se vai precisar apurar ou se não. A gente quer tornar a vida do contribuinte mais fácil possível. Então, tudo indica que não vai ser necessário, quando não tiver movimento, realizar essa apuração. E aí a gente vai tirar a tagzinha de declarar sem movimento para as pessoas que estão aparecendo, para que se desvincule dessa obrigação. Mas isso aí ainda vai ser confirmado com a auditoria e a gente vai expedir um comunicado oficial. Certo, ótimo. Bem, assim, são muitas dúvidas, né? Então, assim, eu selecionei algumas mais específicas e mais realmente questionadas, né? Outra questão, assim, que a gente vem com esse questionamento, né, principalmente por parte dos escritórios de contabilidade, é a questão de retificação. Se vai ser possível retificar declarações já encerradas. Isso é outra questão que a gente também está sentando, porque como foi um pouco, teve uma grande movimentação nessa troca de sistema, não tivemos tempo, na verdade, de parar e
olhar as especificidades, que é justamente essa questão da declaração sem movimento, da questão do cancelamento de nota, da questão das retificações, e como a ideia da administração, no caso, da Secretaria da Fazenda, é tentar desburocratizar o máximo possível, é claro, tem coisas que a gente precisa solicitar ao contribuinte por lei, né? Então a gente não pode deixar de solicitar, de requerer. Mas tem coisa que dá para a gente tentar agilizar e tornar o trabalho mais fluido. Então essa questão da retificação a gente está verificando, junto também à auditoria fiscal, como a gente agora tem um corpo de auditores fiscais efetivos, então a gente precisa sentar e alinhar. Mas é uma coisa que eu digo com certeza e com segurança para os clientes, para os contribuintes, é que a gente vai tentar tornar toda essa questão de retificação, de cancelamento de nota, de substituição, o máximo ágil possível, para não travar, porque às vezes você tem uma nota aí, por um erro besta, saiu errado, você precisa cancelar, e você vai precisar abrir um processo administrativo, e às vezes enviar a declaração do tomador, é meio que, em certos casos, trava o trabalho, entendeu, Jéssica? Então a gente quer justamente isso, destravar, para que o trabalho possa fluir e o contribuinte possa tirar sua nota, enfim, fazer a apuração. Até porque, assim, para quem não sabe, né, o antigo GIS Online, ele não tinha essa opção, não era de retificar a declaração. Ele não tinha, e se eu não me engano, que a gente nunca precisou. Assim, se precisou, faz muito tempo. Mas eu tenho uma recordação de que quando você precisasse retificar alguma informação, você teria que se dirigir à prefeitura e solicitar que lá eles fizessem algum ajuste na informação. Era basicamente assim, dessa forma, não é isso? Exato. Então, outro ponto que nós observamos no novo portal também é que a gente agora é possível declarar um serviço tomado, mesmo que o prestador não tenha nos fornecido a nota fiscal de serviço eletrônico, mesmo que ele não tenha nem chegado a emitir. A gente consegue declarar manualmente um serviço. Isso traz alguma consequência para o prestador que não emitiu a nota? Eu acredito que não, Jéssica, não vai trazer consequências graves assim ao tomador, ou prestador, na verdade. Até porque toda decisão que a gente toma em relação ao sistema, a gente verifica com o corpo de auditoria fiscal. Às vezes a gente meio que deixa livre o contribuinte, mas a gente também tem um certo controle nosso para identificar se vai haver algum risco para o prestador, para o tomador ou para a gente como administração, e aí a gente estuda direitinho para poder colocar em prática no sistema. Porque além dessa dúvida, nesse mesmo gancho, ficou a dúvida assim, se a gente declarar um serviço que a gente tomou, que não houve a declaração do prestador, né? Porque a declaração do prestador praticamente é a emissão da nota. Essa responsabilidade pelo recolhimento desse imposto municipal seria do tomador que declarou aquele serviço ou seria destinado à pessoa que prestou? Nós observamos que a gente pode colocar também, descrever quem foi o prestador, né? Sim, e a gente tem, recentemente teve a mudança no Código Tributário, no campo de substituição tributária, e que a Lei 145, a Lei Complementar, ela traz algumas hipóteses nos quais o prestador vai ser responsável, o tomador vai ser responsável pelo recolhimento do tributo, e uma das é realmente se a pessoa não tiver cadastro, não tiver o documento fiscal, então está tudo especificado na Lei 145. Certo. Outro ponto, para a gente finalizar essa parte do GIS Online, né, para a gente ir para falar um pouquinho aí da reforma, se ainda, após essa mudança do portal, se ainda tem a possibilidade da emissão da nota avulsa, que antes a gente tinha a possibilidade dentro do portal, e também diretamente na prefeitura, a gente conseguia também, mas para os casos de contribuintes que não têm inscrição, né? Que não são CNPJ, são pessoas físicas, às vezes trabalhadores autônomos, que não têm um PJ cadastrado. Então, ainda tem essa possibilidade. E se tem, ficaria somente diretamente na prefeitura ou conseguiria nesse novo portal também? Jéssica, atualmente, dentro do portal, não. Mas com a prefeitura, sim. Se você quiser tirar uma nota avulsa hoje, você precisa abrir um protocolo e solicitar a emissão dessa nota. Porém, a gente quer que isso seja também automatizado.
Ou seja, se eu preciso emitir uma nota avulsa, eu vou lá no sistema colocar as informações e emito minha nota normalmente. A gente já está trabalhando com a empresa para fazer isso dentro do próprio GIS Online. A gente vai passar por um período de teste, até para ver como, de fato, o sistema funciona, se vai dar baixa direitinho no imposto, se vai gerar corretamente a nota fiscal, e após esse período de teste a gente vai liberar a opção para o contribuinte, porque, de fato, a gente quer que isso seja automatizado. Tanto essa parte de nota fiscal avulsa, como uma parte também de certidões, que o contribuinte vai lá, coloca suas informações, então tudo certinho, ele emite sua certidão, não precisa nem abrir protocolo na Secretaria da Fazenda. Ótimo. Sinara, então a gente encerra esse primeiro bloco em relação à GIS Online e a gente vai entrar um pouquinho, né, sobre aí o tema também tão assustador para os contribuintes, né, do Brasil, que é a reforma tributária. Nós vamos entrar mais assim, focado realmente na parte municipal, mas assim, a reforma tributária, ela já existe, né? Muita gente ainda está com esse receio e ainda acreditando que isso não vai vingar. Mas a gente já sabe que a reforma já é certeza. Exato. E que cada vez mais está se aproximando, inclusive no ano de 2026 já vão entrar os testes, vai começar algumas alíquotas aí já a serem utilizadas, umas em testes, mas eu já vi também que sobre o ISS já vai iniciar em 2026 uma alíquota mínima, né, que está aí para circular. Então, assim, a gente sabe que a reforma tributária ela foi criada para unificar os impostos, tentando facilitar, trazer transparência, né, e mais voltado para o regramento fiscal do país, né, além também de reduzir a complexidade do sistema sobre o consumo de bens e serviços. Apesar de, assim, a principal regulamentação da reforma já ter sido estabelecida, como já estava dizendo, ainda há muitos pontos a serem acertados, debatidos e ajustados nos próximos meses até a aplicação de fato. O ISS, ele será substituído, juntamente com o ICMS, pelo novo imposto IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. As alíquotas iniciais começarão a ser colocadas em prova a partir de 2026. E a previsão de que o ISS será extinto, de fato, apenas em 2033. E assim, vai ser uma extinção, vamos dizer, por partes, né? Ele vai reduzindo a sua alíquota até chegar, de fato, a zero e ser extinto. Na sua opinião, Sinara, quais os principais impactos para o município com a vinda dessa reforma? Jéssica, quando a gente fala em reforma, você definiu muito bem o contexto e o significado da reforma tributária, né? E é interessante deixar claro para o cliente que a reforma tributária ela não significa redução de carga tributária. É bom a gente já deixar claro de início isso. Então, nesse contexto que a gente está vendo de simplificação e transparência, que a reforma tributária ela veio com esse escopo, né, de trazer realmente, de simplificar a vida do contribuinte, trazer mais transparência, tentar trazer, na verdade, uma justiça fiscal, né, para o município vai ser um grande trabalho. Um grande trabalho porque, como você bem falou, já a partir de 2026, já começam as alíquotas testes. Então, o município precisa se adequar e até aderir à nota fiscal do padrão nacional. O município que não aderir até 1º de janeiro corre sérios riscos de não receber repasses da União, de ter esses repasses travados. Então, graças a Deus, o município de Caruaru já aderiu ao convênio, a gente está só finalizando a parametrização do sistema, mas acredito que essa parte, o município de Caruaru conseguiu superar, vai conseguir superar, que essa parte da adesão à nota do padrão nacional. O município enfrenta também a questão da arrecadação, porque a reforma diz que de 2019 até 2026, o valor arrecadado de ISS do município ele vai servir como base para o município receber alguns repasses, em detrimento da perca de arrecadação que vai ter. Então, quanto mais o município arrecadar, maior o percentual que ele vai poder ganhar, né? E aí, ganhando o município, em tese, o contribuinte também ganha, porque ele está vendo aquele valor voltar para o seu município e ser revertido em serviços. Então, a gente tem, no âmbito municipal,
essas questões a serem superadas. Tanto a questão de se adequar aos padrões nacionais, a melhorar a eficiência da arrecadação para poder tornar esse percentual do município muito melhor. E tem também a questão das empresas, né? Porque a gente sabe que, como eu falei inicialmente, reforma não significa reduzir carga. Pode acontecer de reduzir a carga tributária de alguma empresa? Pode. Isso aí é fato. Mas a gente não tem como dizer de certeza que vai diminuir para todo mundo, que o setor específico vai ter essa redução, porque a gente sabe que vai afetar muitas empresas. Afetar as empresas do Simples Nacional, vai afetar municípios que têm, basicamente, os seus serviços consumidos ou prestados em outro local. Por exemplo, a gente pega um município vizinho aqui, Santa Cruz. A gente sabe que muita gente vende para fora, que presta serviço para outros municípios, então, realmente, os municípios desse porte, eles vão sofrer. Acredito que Caruaru pode ter algum impacto, mas não vai ser tanto, porque por mais que a gente tenha prestação de serviço para fora e consuma também de outros municípios, a gente também tem uma base muito boa aqui no município. E a gente vem trabalhando cada vez mais para tentar melhorar a infraestrutura e o ambiente de negócio do município. Porque com essa questão da reforma, a gente sabe também que os benefícios fiscais vai chegar um tempo que vai deixar de existir, então o município vai acabar aquela questão de conceder redução de alíquota ou incentivo para a empresa vir. O município ele vai precisar tentar melhorar a sua infraestrutura, urbanização, seu ambiente de negócio para que a empresa fique ali, consuma ali, para que o turista venha e consuma no seu município, porque é o que de fato vai aumentar a arrecadação, né? Tendo em vista que o imposto, no caso o IBS, vai ser no local do destino. Exatamente. Realmente vai ser uma batalha, né, entre estados e municípios, até porque vai ser dois impostos que vão ser unificados em um só, né? Exato. Cada vez mais vai unir o estado e o município. Então vai ser muito importante a valorização, né, de cada um para essa mudança e a união, de fato. Os contribuintes vêm muito assustados, né, com essa reforma e, assim, vai ser de grande importância, né, a contabilidade também, junto com os órgãos fiscalizadores nessa batalha, porque muitos não dominam o assunto, vai ser uma mudança drástica do modelo, né, de arrecadação nacional, então vai realmente requerer uma união muito grande entre órgãos fiscalizadores, escritórios de contabilidade e unindo forças com os contribuintes aí para não acontecer de muitos empreendedores, empresas virem a fechar suas portas, né? Que é o que mais está criando receio nos contribuintes, é o medo de não conseguir permanecer ativo no mercado. Mas assim, sabendo realmente planejar de fato, né, e trabalhar de uma forma clara e correta, acredito que será possível vencer essa batalha aí, dessa transformação e continuar no mercado por um longo período. E assim, dentro também desse assunto, com esse aumento da carga tributária do ISS, acho que você já explicou, mas eu vou perguntar de uma forma mais específica, se já existe algum plano de ação, né, por parte do município, da prefeitura, para compensar de alguma forma esses contribuintes, que serão os mais atingidos, né, como já vem sendo mencionado, que é o segmento de serviço, se já existe algum plano, se já é mencionado algum plano que possa, vamos dizer, compensar de alguma forma esses contribuintes que vão ser os mais afetados. Já tem algo em mente, algum plano sendo montado? Jéssica, a gente tem um grupo de estudo, né, da reforma tributária, e como eu te falei antes, o município ele vai tentar, no caso, com essa reforma, amparar as empresas, porque realmente, como você bem falou, é hora do município pegar na mão do empresário, das empresas, na verdade, e todo mundo junto tentar coexistir nesse sistema que vai ser um caos, né? Só abrindo um adendo e depois voltar no assunto, como você bem falou, a importância também do profissional
contábil nesse aspecto de reforma. É hora realmente do empresário, do cliente, né, ele reconhecer que o profissional contábil é muito importante nesse período. Então, realmente valorizar o seu contador, porque vai ser muito difícil a empresa ela coexistir com dois sistemas totalmente diferentes, com obrigações que cada um requer. Então, realmente é esse trabalho de parceria com o contador, até para poder estudar e mapear como é que vai ser os impactos em determinado negócio, é muito importante justamente essa questão de valorizar o profissional contábil. E aí, voltando para o que você perguntou, da questão da compensação, ainda é cedo para a gente já traçar um planejamento e mencionar ações do que poderá ser feito, porque a gente realmente vai precisar sentir quais são os setores que estão sendo mais afetados, quais os setores que não, para a gente realmente poder tomar alguma medida em relação a isso. Mas, como eu te falei, o município está antenado em relação à questão das reformas, e o que a gente está procurando fazer desde o início é melhorar o ambiente de negócio de Caruaru, tornando a cidade mais atrativa, mais pujante do ponto de vista econômico, inovadora e tecnológica, para justamente a gente ter o prestador de serviço aqui, a gente ter o consumo aqui, para que a arrecadação fique no município de Caruaru. Ficando a arrecadação no município de Caruaru, isso reverbera também para as empresas. Então, ainda é cedo somente para dizer o que vai ser feito, a ação, mas a gente já está estudando e está antenado nessas questões para saber realmente os setores que serão afetados e a gente, como município, tentar propiciar algum plano para minimizar os efeitos da reforma. É verdade, Sinara. E até assim, para deixar também bem claro assim, né, vamos passar um grande período como se fosse uma dualidade, né, de impostos. Vamos passar um longo período tendo que trabalhar com as duas modalidades, né, o imposto antigo e o novo, porque eles não vão deixar de existir de um ano para outro, vai ser uma mudança por etapa, anual, a cada ano se diz na reforma que as alíquotas elas vão diminuindo gradativamente até realmente chegar de fato lá em meados de 2032, mais provavelmente em 2033, com realmente a exclusão, a extinção desses impostos, que no caso hoje são o ICMS, o ISS, que é municipal, o PIS e o COFINS também, que vão ser substituídos pelos novos, né, CBE, CBS. Então, vai ser realmente uma luta de longos anos por aí pela frente que nós vamos ter, porque como vão ser gradativamente, a adaptação também vai ser gradativamente, e muitas águas ainda vão rolar, né? Isso é a única certeza que a gente sabe, porque a gente sabe que trabalhar com o governo podem ter muitas mudanças, até porque a reação dos contribuintes também interfere muito. Então, a questão da economia do Brasil vai ser muito afetada e diante do que for ser afetado, podem ser alteradas algumas coisas aí. Então, realmente, tudo que a gente levanta hoje em dia, atualmente, são apenas previsões. Exato. Do que pode acontecer, do que está previsto para acontecer. Tanto é que nosso bate-papo aqui realmente nós levantamos em forma de realmente uma previsão e mais ou menos trazer uma clareza do que pode vir, né, pela frente. De certeza, a reforma tributária já existe, não vai mais voltar atrás. Mas aí o que pode acontecer nesses anos só realmente quando for sentido, de fato, a mudança, né? Exato. Que for realmente sendo trabalhado aí é que vai definindo o que vai ficar de certeza. Então, no mais é isso, Sinara. Eu agradeço a sua participação, foi de uma grande importância para a gente. Estamos muito lisonjeados com a sua presença aqui. Foi um bate-papo muito esclarecedor para o que nós estávamos propondo aqui realmente. Pretendo que a gente tenha outras conversas aí mais à frente. Vamos pensar em outros temas e quem sabe a gente volta a se encontrar novamente. E como eu disse, é uma grande alegria ter recebido aqui e ter tido essa honra de bater esse papo tão interessante com você.
Eu que agradeço, Jéssica, pelo convite, né, inicialmente, e já deixo, desde já falo que sempre que precisar, pode contar comigo. Achei muito interessante essa iniciativa da JQM Assessoria Contábil, de realmente trazer temas que estão em voga, né, para o contribuinte, para o empresário, de forma informal, um bate-papo simples, que todo mundo possa entender. Como você bem falou, a questão da reforma, prego batido, ponta virada, não tem como voltar atrás. O pessoal que achava que não ia acontecer, de fato, aconteceu, está acontecendo. Então, é importante para o empresário, desde já, começar a preparar sua empresa, procurar seu escritório de contabilidade e realmente traçar as estratégias, mapear. E no mais, Jéssica, parabéns pela iniciativa, pode contar comigo sempre e obrigado a todos que estão nos ouvindo.